Olha aqui, gente, a gente vai falar de uma coisa muito interessante hoje, né? Complementando, né? Dando sequência ao que a gente tem falado sobre personalidade, o que é personalidade, o que é personalidade nessa perspectiva da terapia do esquema, né? Então, vocês entenderam que inclui o temperamento, né? Aquilo que é herdado geneticamente, e o ambiente. E a pessoa vai crescendo, formando isso que a gente chama personalidade, essa atuação no mundo. Eu disse, né, também há linhas atrás, não sei qual foi a supervisão, que nem sempre, né, o sujeito demonstra o seu temperamento na sua personalidade. Assim, ele tem, por exemplo, às vezes um temperamento tímido, ele tem um temperamento, ele é tímido, mas ele, muitas vezes, na atuação no mundo, ele finge que não é. Né? Então, nem sempre as questões temperamentais elas estão explicitadas, elas estão nessa composição da personalidade, mas nem sempre estão claras. Né? Muitas vezes a pessoa parece boa, só que não é. Então, aí eu dei exemplos, né, aqui. E aí falei de conceito de bondade, maldade, enfim, a gente vem falando sobre isso. E a gente vai falar hoje, então, sobre uma coisa extremamente importante de entender, extremamente importante de discutir, que são os domínios esquemáticos. São os domínios esquemáticos. O que quer dizer domínio? Né? O que quer dizer? Aí sim, eu diria que o domínio esquemático contém os esquemas. Contém determinados esquemas. E por que o Jung chama de domínio? Porque ele vai dizer assim, olha, é o conjunto de esquemas que se formam a partir de uma tarefa evolutiva que falhou. A criança está crescendo, né? Então, uma criança cresce, teoricamente, ela necessita de um ambiente que favoreça esse amadurecimento. Mas alguma coisa acontece no seu ambiente familiar, no ambiente externo, que vai brecar esse amadurecimento, que vai fazê-la parar de crescer ali. Eu sempre falo isso e adoro essa frase, né? A gente para de crescer quando falta o amor. A gente para de crescer quando falta amor, compreendendo que amor é a atenção. E quando a gente dá atenção a um ser pequeno, a uma criança pequena, a gente compreende quais são as necessidades daquela criatura. Quando a gente está neurotizado, quando a gente está ensimesmado, quando a gente está comprometido com as nossas questões emocionais, a gente não consegue criar uma criança direito, porque a gente está muito mais preocupado com as nossas dores do que com a necessidade daquela criança que precisa evoluir. Evoluir. A gente estava comentando aqui, né, o quanto as pessoas estão equivocadas. Eu não quero falar de política nesse momento, porque não é o caso, mas a gente percebe crianças de 80 anos de idade, crianças de 70, são pensamentos infantilizados, causados por buracos nessa tarefa evolutiva que falhou. Então, o domínio é isso. O domínio é o conjunto de esquemas, né? Ele vai formar o conjunto de esquemas de acordo com a tarefa evolutiva que falhou. Então, vamos lá. Qual é o primeiro domínio? Né? Então, os esquemas dos primeiros domínios, eles são mais profundos, eles são mais incondicionais, eles são mais marcantes, né? São mais difíceis de tratar, são mais primários, porque acontecem numa fase da existência da criança que é uma fase mais imatura, tá? Bom, e aí, o primeiro domínio, qual é o primeiro domínio? Desconexão, rejeição.
Por quê? Quando uma criança nasce, diferente do cachorro, da girafa, do gato, ela precisa de anos de cuidado para que ela evolua, amadureça. O cérebro do ser humano, do indivíduo, do ser humano, ele só amadurece depois dos 20 anos de idade. Isso é neurociência, né? Antes disso, o cérebro não está amadurecido completamente. Vocês imaginam? Então, quando um bebê nasce, ele precisa ser aceito, ele precisa pertencer. Quantas vezes, gente, a gente vê crianças que não são aceitas? Aliás, não são aceitas já no útero, né? Não queria ter esse filho, para que eu tive, isso vai ser um estorvo para mim, como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Então, essa rejeição, ela muitas vezes acontece intraútero. E existem teorias que dizem que alguns esquemas podem começar aí, vejam bem, intraútero. Então, esses domínios, esses esquemas de desconexão e rejeição, todos eles têm a ver com essa tarefa evolutiva de aceitação e pertencimento. E isso falhou. Por isso, galera, que é tão importante a gente entender a parentalidade. Que estilo parental, como é a mãe do sujeito, como é a família, que clima que ele nasceu, que ele foi criado, que ele se desenvolveu, né? Que ambiente foi esse, para saber se de fato esse sujeito foi aceito. Quais são, então, os esquemas ligados ao domínio, desconexão, rejeição? Abandono, privação emocional, abandono, né? Por óbvio, o abandono ele não precisa ser o abandono de fato. Eu abandonei o meu filho na porta de alguém, não. Há um abandono afetivo, né? A privação emocional, ela aparece, mas ela não é abandono, porque às vezes a mamãe cuida muito bem do seu filhinho, às vezes até de forma exagerada, dá muito cuidado físico, mas não tem empatia com ele. Então, aí, por isso que a gente tem que estar atento, porque o esquema de privação emocional ele é muito delicado. Porque às vezes você vê alguém com privação emocional e fala assim, mas a mãe foi tão cuidadora, a mãe, ao contrário, era exageradamente cuidadora. Como é que esse sujeito desenvolveu um esquema de privação emocional? Porque a privação emocional, ela não é só de cuidado, ela pode ser de carinho e de empatia. E também acontece, por exemplo, da mãe ter um carinho imenso pela criança, mas não ter empatia ou não ter cuidado, sabe? Então, a gente tem que ficar muito atento ao esquema de privação emocional, que está ligado, que faz parte desse domínio, desconexão e rejeição. E a tarefa evolutiva aí que falhou para essa criança foi a ideia de aceitação e pertencimento. Aí, quando a gente fala assim de aceitação e pertencimento, quando o sujeito é privado, né, de, por exemplo, de empatia, ele muitas vezes não se sente pertencer. Então, essa tarefa evolutiva falha, né? A criança, ela, sei lá, ela quer quer brincar de boneca, o bebê, né? Já criancinha, ela escolhe brincar de boneca, é um menino. E aí papai e mamãe falam, que macho, tu não pode, tu vai virar viado, como se isso pudesse determinar qualquer coisa. E como se tornar viado fosse um problema. Não pode, porque Então, todas essas questões vão se acumulando na formação da personalidade.
E quando dá um defeito muito grande, causa um transtorno de personalidade. Olha como a compreensão do que é personalidade é importante para a gente entender um transtorno de personalidade, né? Então, vamos lá. Quais são os esquemas associados? Abandono, privação emocional, defectividade, vergonha. Olha isso. Se a criança não se sente aceita do jeito que ela é, se ela não se sente importante, né? Se ela não se sente incluída na família, como membro da família, né, Milena? Ela vai desenvolver uma defectividade. Eu sou do cavalo do bandido. A famigerada baixa autoestima. A baixa autoestima está ligada ao esquema de defectividade e vergonha, há outros também, mas é esse principalmente, né? Por isso que se tornar verbo, né? Quando a gente fala que na clínica, o que a gente faz com o sujeito? A gente facilita, a gente é um canal para que o sujeito se torne verbo. O que é se tornar verbo? Se tornar quem ele é. Quem ele nasceu para ser, com todos os seus talentos, todos os seus tipos de inteligência, sabe? Valorizar isso e a não comparação. Outro esquema, desconfiança e abuso e isolamento social. Ou seja, esses esquemas, eles são fundamentais, né, na primeira infância, nos primeiros anos da infância. Aí, isolamento social, ele é um esquema que eu questiono muito, porque o Jung coloca como um esquema primário. Como um esquema primário. Eu considero, na minha prática, quando observo muitas coisas, eu considero o isolamento social um esquema derivado de outros esquemas. A não ser que o menino ou a menina, que essa criança, tenha algum problema, como autismo, algum grau de autismo, né? Alguma outra coisa. Mas o isolamento social é um esquema que a gente vai ter que pensar, vai ter que discutir, tá bem? Discutir em clínica. Mas o Jung, ele coloca como um esquema primário, porque ele supõe que quem é que desenvolve o esquema de isolamento social? São famílias que podem favorecer o desenvolvimento desse esquema, são famílias, por exemplo, muito diferentes do entorno. No caso do Michael Jackson, com aquelas crianças, né, que ele botava aquele véu, quer dizer, aquela criança já nasce ali se sentindo estranha, se sentindo isolada. Ou o filho do zelador do prédio de uma cidade, de um bairro bacana, de Ipanema, por exemplo, de um bairro bacana. Parece que a criança vai crescendo ali se sentindo isolada. Eu questiono muito essa compreensão sobre o esquema especificamente de isolamento social e convido vocês para pensarem sobre esse assunto, tá bem? Mas o autor da teoria, o dono da teoria, coloca isolamento social como esse domínio de desconexão e rejeição, que seria assim, um dos primeiros. Tá legal? Como um esquema primário. E quais são as famílias que podem formar esquemas nesse primeiro domínio de desconexão e rejeição? Geralmente, são famílias frias, rejeitadoras, isoladoras, né? Tipo, não vem para cá, você não pode se misturar com essa gentalha. Eu tinha uma conhecida que ela falava totalmente narcisista, né? Que ela falava para o filho, ela ia levar o filho para ficar na casa da mãe. Ela morava num bairro super chique e a mãe no subúrbio. E aí ela avisava para essa criança: não se misture com essa gentalha. Não se misture com essa gentalha. Gentalha. Tem um programa que fala isso, de gentalha, não tem? Então ela dizia isso. Ainda bem que o menino cresceu e se misturou com todas as gentalhas que ele pôde, né? Mas, enfim, são famílias frias, rejeitadoras, isoladoras, imprevisíveis e abusadoras.
Eu estava conversando, eu nem vou falar com quem, mas quem quiser que fale aí, sobre um paciente, né, com alguém que estava num momento ali de supervisão comigo, sobre um paciente pequeno de 11 anos de idade, que provavelmente foi abusado pelo padrasto, porque o padrasto é um traste, e ele, com 11 anos de idade, ele já fala assim, olha, eles querem me trair, eu preciso me proteger, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Com 11 anos de idade, o esquema de desconfiança e abuso, porque provavelmente ele foi abusado psicologicamente, emocionalmente, a gente já sabe, né? Eu e quem atende ele já sabe disso. Eu atendo a mãe e essa pessoa atende esse menino. Então, a gente já sabe que, por exemplo, o padrasto, esse padrasto, numa briga, né? Essa foi uma das histórias, numa briga em São Pedro da Aldeia, colocou as crianças dentro do carro junto com a mulher e a sogra e veio a 160 dizendo que ia matar todo mundo, porque... Não. Ou seja, esse menino viveu um terror, ele foi abusado, e aos 11 anos de idade ele já expressa o esquema de desconfiança e abuso, achando que todos os amigos são inimigos dele, todos os coleguinhas da turma são inimigos dele. E provavelmente ele age de forma reativa, e aí tem, né, de fato, os colegas como inimigos, porque, né, vira aquela cisma. Vejam a importância de entender isso. Essa relação parental. Vejam a importância de entender isso, gente. Não é? E a gente precisa cuidar preventivamente desse menino, porque senão ele vai crescer tornando robusto esse esquema e vai se isolar também, né? Porque como é que ele não tem amiguinhos na escola? Ele vai se isolar. Concordam comigo? Que uma coisa leva a outra, tá? Então, esse é o primeiro domínio. E mais, né, Marcíssima? Bom, vocês já perceberam por que a criança muito novinha, vocês já perceberam o desespero quando a mãe se afasta? Porque ela não tem a compreensão, ela cognitivamente ela é imatura. Ela não entende que a mãe foi ali e já volta. Ela não entende. Quando a mãe desaparece, ela acha que a mãe a abandonou, foi embora. Então, tem todo um trabalho, né? Não tem na creche, inclusive na creche, não tem isso, esse trabalho de ficar ali por algum tempo, tem até um nome para isso que eu esqueci, já habituação, eu acho, né? Então, que fica ali um tempo na creche para depois voltar e tal, tem a ver com isso. E mais ainda, tem a ver com a questão temperamental. Algumas crianças desenvolvem com a mesma mãe, a mãe fazendo exatamente a mesma coisa. Podem ser gêmeos, inclusive. Algumas crianças desenvolvem o esquema de abandono com a mesma mãe indo só ali trabalhar e outras não. E mais ainda, a mãe pode ter abandonado essa criança. E mesmo assim, e ela não desenvolve o esquema de abandono. Eu sempre conto um caso muito interessante do menino, de uma pessoa que eu conheço, que é muito interessante, né? Que ele, de fato, foi abandonado. A mãe, esquizofrênica, foi a Lapa, num carnaval, ele já tem quase 40 anos, já tem 40 anos, mas há muito tempo, né? Ele tinha 5, com os irmãos, e largou os irmãos, 5, 6, 4, 3, assim, eram 4 irmãos, da cidade assim. E foi embora. Pegar a Funabem na época, né? Era Funabem, pegaram cada um num abrigo, e ele, como era muito esperto, ele conseguiu voltar para casa. E explicou, né? E conseguiu falar com a assistente social, enfim, conseguiram chegar, inclusive em Mauá, que ele morava. E aí, Márcia, você pergunta para ele hoje. Aí, quando ele chegou, a mãe deu uma surra nele e perguntou por que você deixou as crianças lá na Lapa. Ou seja, a mulher é totalmente esquizofrênica. Bom, mas quando ele conta essa história, né, ele conta assim, nossa, coitada da minha mãe, eu sempre entendi que ela não tinha capacidade de cuidar da gente,
Eu sempre procurei. Aí ele começou a procurar os irmãos. Ele não tem problemas com abandono. Ele não desenvolveu, historicamente, problema com abandono. Por quê? Por temperamento, ele conseguiu reagir a um abandono de fato, de verdade, contundente, real. Olha isso, certeza. Mas não tenha dúvida, quanta gente fica danada da vida com parentalidade que morreu? Quanta gente! Eu fui obrigada a fazer uma intervenção, né, dia desses, num paciente meu, que já está com 30 e poucos anos de idade, que ele disse assim, ai, meu pai e tal, e ele me abandonou, até porque não se sabe se foi suicídio ou se o cara morreu realmente acidentado, né, num acidente de carro. E aí, porque não sabe se ele provocou, né? E aí ele dizia, que absurdo e tal. E eu até perguntei para ele, mas aí ele atribui todas as falhas dele hoje a essa morte. Eu falei, quantos anos você tinha mesmo quando teu pai morreu? Quando você fala, me parece que eu tinha 5, 9, 6, mas você tinha 23, né? Então, assim, porque a realidade, Márcia, ela pouco importa, né? O que importa é essa compreensão, é como a gente digere essa realidade. Não existe, é nessa medida que eu falo, não existe real, não existe realidade. O que existe são interpretações. Desamparado. Não, sem dúvida nenhuma, porque a criança não compreende isso. Né? Não, e quando vem o paciente para a gente, ele vem no modo criança vulnerável. Quantas crianças, eu volto a dizer, quantas crianças, eu só atendo criança no meu consultório. E é nesse modo, com essa falta de compreensão, essa falta de entendimento, porque são dois sistemas, né? O sistema cognitivo e o sistema emocional. O Leduc fala em cérebro emocional e cérebro cognitivo, né? É óbvio que as duas coisas se conectam, não existe essa separação radical, mas são modos de funcionamento diferentes. E aí, amor, que eu digo, parou de crescer. Para de crescer nesse momento. Pode ter 40, pode ter 30 e pouco, que ainda compreende como um abandono. Você concorda? Ainda compreende como um grande abandono. Sim. Apesar de achar que é involuntário, de saber, logicamente, né, que a pessoa não quis morrer, morreu porque morreu, né? Morreu porque, sei lá, exatamente, esse registro emocional que é indelével. Não se apaga mais. Um registro de uma situação emocional, de uma situação traumática. O sujeito, às vezes, não lembra da situação, não lembra, tem gaps de memória, isso é muito comum, não lembrar do que gerou, mas o registro emocional está ali, ó, reverberando. E aí a pessoa pega carona em qualquer situação para fazer generalizações e neurotizar, né? E neurotizar. Agora, compreender essa importância familiar é fundamental no atendimento com crianças, com adultos também, mas estou falando crianças etariamente, né? Porque a gente pode fazer uma intervenção na família. Em terapia do esquema é impossível atender criança e adolescente se você não inclui a família. Se você não faz uma psicoeducação, se você não ensina como é que funcionam os esquemas, como é que uma privação aqui ou ali, que uma atitude exagerada aqui ou ali pode causar danos fundamentais na idade adulta, sabe? Então, é importantíssimo falar sobre essa necessidade, sobre essa tarefa evolutiva que tem que acontecer. Sabe? Tem que acontecer, porque senão o sujeito fica imaturo e morre criança. Na verdade, não amadurece, apodrece, né? A gente vê muita gente aí já com idade que não amadurece, apodreceu, mas não amadureceu. Não sei vocês, eu vejo um monte.
né? Nessa semana eu tive uma situação no consultório, eu tive que fazer uma atuação e eu não tenho problema nenhum em atuar, mas nenhum, não tem problema nenhum. O paciente, vai perder o paciente, eu não estou preocupada com isso, estou preocupada em realizar o meu trabalho. Que a paciente, ela regrediu tanto porque ela largou a carreira dela, foi fazer psicologia porque queria e tal, não sei o quê, mas ela regrediu tanto que de 5 em 5 minutos ela me mandava uma mensagem, sabe? Uma mensagem para qualquer coisa. E eu fui obrigada a dizer para ela, eu falei, você parou de evoluir. E eu não vou ser cúmplice nisso, nessa tua sintomatologia, não vou te responder, não me mande mais mensagem. Espere o dia da sua sessão. Anote, faça o que você quiser. Mas eu não vou ser cúmplice na sua sintomatologia. Está na hora de crescer. Sabe, às vezes a gente tem que atuar, e essa atuação, né, o que diferencia fundamentalmente a terapia do esquema da TCC? Da psicanálise, nem tanto, né? A psicanálise também faz isso. A nossa atuação é fundamental para o tratamento. Quem a gente é, quer dizer, como terapeuta, né? Quem a gente é, a nossa atuação é fundamental. A maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente faz intervenção. E, às vezes, a gente tem que dar uns puxões de orelha, assim como se fosse criança. Como se estivesse falando com o nosso filho, com todo o amor do mundo, né? Com todo o amor do mundo, mas não deixando de fazer o sujeito evoluir, focada nessa evolução. Vocês sabem que eu achei que eu ia falar de todos os domínios nessa aula, nessa supervisão. Já viram que não vai dar, porque eu só falei do primeiro. Mas é muito importante. E quando a gente fala de domínio, a gente tem muito a dizer. Que a gente vai falar de tudo o que a gente vem falando, que são os temperamentos, que é o temperamento, essa formação da personalidade, e vai falar dessa parentalidade, dessa responsabilidade que a gente tem, né? Eu estava falando com Claudinha essa semana, Claudíssima, né? Não vou chamar Claudinha de Claudinha, não. Claudíssima. E aí eu estava falando sobre essa coisa do esburacamento, que é um esburacado esburacando o outro. Volto a falar sobre o filme. Aliás, vou indicar outro, maravilhoso. Quem viu Três Corpos e uma Dança? Que é um esburacado esburacando o outro, sem saber que vai esburacando, né? E aí a gente estava falando da feminilidade das mulheres. E agora eu vi essa semana um filme maravilhoso que se chama Um Padre Não Tão Padre. É um filme mexicano, maravilhoso. Eu vou mandar o link aqui, está no Netflix, não vou dar trabalho para ninguém para sair buscando o filme e tal. Maravilhoso! E aí ele vai falar da paternidade. Então, Três Corpos e uma Dança, a gente fala sobre maternidade, sobre essa coisa desse esburacamento, né, que vem nessa maldição familiar, que não tem nada a ver com mandinga, tem a ver com estilos de enfrentamento, como é que você enfrenta a vida, né? E eu garanto para vocês, se eu fosse vocês, eu veria hoje, depois coloquem aqui. É um filme que vocês vão chorar, vão rir, vão pensar sobre os temas, que vocês vão ficar apaixonadíssimos. Tá bem? Né? Mas vocês acham interessante? Eu acho esse assunto fundamental, uma visão mais global, né, sobre as histórias. Então, a gente pode parar aqui sobre essa coisa do domínio, desconexão e rejeição, que é o primeiro domínio, que tem a ver com essa tarefa evolutiva que falhou, que foi a tarefa de aceitação e pertencimento. O sujeito falha em se sentir aceito e pertencendo uma coisa, né? Pertencendo a um grupo. E os esquemas associados são abandono, privação emocional, defectividade, vergonha, desconfiança e abuso e isolamento social. E a família típica, geralmente a família é fria, rejeitadora, isoladora, imprevisível e abusadora. Tá bem? Então, a gente fecha esse primeiro domínio.